Obrigado a todos aí pela presença. É uma satisfação enorme poder receber a imprensa de Pernambuco na cobertura aqui da nossa reapresentação. É um momento de reinauguração, digamos assim, do CT para a imprensa e dessa sala de imprensa aqui. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, iniciando aqui, abrindo minhas palavras, é que esse trabalho ele não começou agora, né, de ontem para cá ou a partir de hoje, né? É um trabalho que vem sendo construído nos últimos dois anos, praticamente, aí da gestão de Yuri, de reconstrução realmente administrativa do Sport Clube do Recife. Se hoje a gente está podendo, né, Jorge, Ricardo, fazer investimentos no futebol, eu acho que vocês estiveram aqui e viram tudo que a gente tem feito em relação ao patrimônio do clube, né? Campos sendo reformados, campos sintéticos sendo entregues, nova sala de imprensa, recuperação das instalações do centro de treinamento propriamente dito. Num segundo momento, a gente vem para uma reforma ainda mais abrangente na parte de hotel do profissional, porque a gente tem feito uma gestão extremamente séria, rigorosa em relação às finanças do clube, de resgate da saúde financeira, de reestruturação da nossa dívida e de investimento muito grande na área administrativa através de profissionalização e de profissionais de mercado que são responsáveis aí por suas pastas. Então, somos frutos disso, aí já fazemos parte da gestão. Eu, ora, estava como vice-presidente de planejamento, agora estou compondo o futebol. Mas a filosofia de trabalho é essa, né? É isso que a gente tem tentado preservar. Hoje de manhã já tivemos reunião de orçamento junto com o futebol para entender que caminho que a gente está levando e tudo mais. Então, é um prazer recebê-los, né? Como eu já falei na minha fala, na apresentação do Comitê Gestor, lá na Ilha do Retiro, espero que seja também uma nova fase da comunicação do esporte com a imprensa também. Acho que a gente teve pontos extremamente positivos ao longo de 2023. Infelizmente, a bola, às vezes, por um capricho ou outro, ela não entra e, no final, por um ponto, a gente não acessou a primeira divisão. Mas muita coisa positiva foi feita e o que a gente vem aqui é dar continuidade àquilo de bom e melhorar aquilo que a gente entende que pode ser melhorado, né? E a gente entende que uma das coisas que a gente pode incrementar numa relação de reciprocidade é a questão da comunicação. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aí a nossa coletiva, né? É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje vamos fazer diferente. Primeiro as damas. Ou Lilian ou Giovana, quiser perguntar primeiro. Vamos começar com as mulheres. Lady first. Primeiro as damas. Obrigada, Marcel. Eu sou a Giovana, do Jogo Aberto Pernambuco. Eu gostaria de saber como está funcionando o organograma do futebol do clube com a saída do Carreiras, a chegada do Drubski e também com a formação do Comitê Gestor. Bom, como eu era do planejamento, essa parte do organograma eu posso falar um pouco. Com a saída do Augusto, na verdade, aí foi substituída a figura do diretor, que era mais ligado à área do futebol, o diretor Augusto, por um comitê, né? Esse comitê ele tem, obviamente, decisões em colegiado, mas cada um tem suas atribuições também dentro do comitê. Então, um tem uma relação mais próxima à parte do jurídico, outro é mais à parte financeira, orçamentária, outro é mais ligado à base, né? Então, cada um tem sua função dentro. E é como a gente disse hoje também na apresentação para o staff, o papel do comitê gestor é ser um facilitador para que os profissionais do clube possam exercer seus papéis, né? A gente tem aqui responsável, né, pelo futebol, executivo do futebol do esporte, o Jorge, que continua conosco, e a gente incrementou um time com uma caixinha que a gente já desejava há muito tempo ter, que era ter uma parte de uma coordenadoria técnica do clube. Então, o Ricardo entra para ser um par do Jorge aí, olhando toda essa parte de coordenação técnica, fazendo esse elo entre campo, né, e o staff, a diretoria e as questões que envolvem a parte técnica junto com o professor Sousso e sua comissão, né? É assim que tem funcionado. O organograma funcional, aí esse detalhe mais esmiuçado, eu acho que a gente, com o tempo, a gente deve divulgar isso aí no Portal da Transparência ou qualquer outro veículo desse. Boa tarde, aqui. Lilian, do Globo Esporte, Lilian Fonseca. Então, falar de reforços, né? Eu acho que é o que todo mundo quer saber, o que a torcida, de fato, quer saber. 6 reforços foram oficializados pelo esporte. E o esporte já disse, né? O comitê gestor já falou em outras vezes que não fala muito em quantidade, ainda em números. Mas, assim, o quanto que o esporte está no mercado e quais são as peças que estão sendo priorizadas nesse momento de contratação e se essas peças estão tendo a indicação efetiva do Mariano Sousso. Bom, boa tarde. É um prazer receber vocês aqui no CT. As palavras, faço as minhas palavras, a palavra do Rafael, né?
nesse momento, e do próprio Maciel, que a gente vai começar a viver de relacionamento e de vocês poderem acompanhar mais de próximo o trabalho que vem sendo realizado e tudo que a gestão do Esporte Clube de Recife vem realizando aqui na área do futebol, com patrimônio, enfim, e todas as ações que estão sendo realizadas. Quanto a reforços, hoje a gente trabalha de uma forma muito colegiada no sentido de discussão com o próprio comitê, o Ricardo, eu e o professor Mariano, desde a sua contratação, vem trabalhando de forma conjunta. Então, é tudo muito discutido, juntamente com a área de mercado, né, que hoje é uma área estabelecida aqui dentro do clube. A gente trabalha as opções que o mercado tem monitorado, as opções que o próprio Mariano também, dentro do conhecimento de mercado que ele tem, e nós, como o conhecimento que temos. Então, existe uma ampla discussão, a gente conversa e discute muito sobre as prioridades, né? O Ricardo, junto com o Mariano, já conversaram muito, e nós participando dessas prioridades para o plantel que a gente precisa. A gente teve saídas de jogadores, né? E, como a gente já anunciou, a gente teve 6 reforços. Não vamos falar em número, né, nem prazo, mas o esporte continua trabalhando, está atento ao mercado, tem possibilidades andando, negociações. E como a gente tem assim uma linha de realmente só anunciar quando está tudo certo, né, para que não tenha nenhum tipo de imprevisto numa negociação, é importante a gente, nesse momento, fazer isso. Então, o que a gente tem para dizer é que o esporte está atento no mercado, tem visto possibilidades e, provavelmente, novas contratações devem chegar, né? Com certeza. Boa tarde, senhores. Leonardo Borges, da Rádio Jornal. Parabéns pela iniciativa da abertura, mais uma vez, do CT. Eu que já não venho no CT há 4 anos, e é muito tempo. Eu perguntaria aos senhores sobre o porquê da demora do anúncio do lateral esquerdo Riquelme, já que o Vasco já disse que empresta o jogador. Conversei com o doutor Rafael, ele me disse que tinha trâmites burocráticos. E aí o porquê da demora desses trâmites burocráticos. E a segunda pergunta sobre o atacante Romarinho. Conversei com o empresário dele, falou que está fechado, e aí o Romarinho é mais um reforço que está vindo para o esporte. Eu queria que falasse do jogador e de quanto tempo o contrato, 2 ou 3 anos. Assim, Boris, boa tarde, tudo bem? Tudo Conforme eu falei anteriormente, a gente só vai falar de jogador efetivamente que esteja com toda a situação realizada, né, formalizada. Então, assim, esses nomes que tu colocaste são nomes interessantes, mas não estão formalizados, não existe ainda algo efetivo. E a gente tem que esperar um pouquinho, né, para ver a situação de nomes, assim, né, que realmente sejam formalizados e a gente possa apresentar. Mas pode supor, se contratado forem o Riquelme, qual é a valorização dele, o Romarinho? A gente tem que esperar um pouquinho as coisas acontecer, né, de nomes e de contratações. A gente só pode falar efetivamente quando a coisa estiver efetivamente acertada, com qualquer tipo de nome. Olá, boa tarde, Jorge, Rafael, professor Ricardo, a todo mundo. Daniel Leal, da Itatiaia. Em relação já que vocês não falam de nome, obviamente compreensível, respeitar, o balanço que vocês fazem, né? Assim, o esporte encerrou a participação na Série B há cerca de 1 mês. E, desde então, houve a reformulação, né? Muitos jogadores saíram, houve 6 renovações de contrato, 6 reforços. Vocês avaliam que esse número aí de 6 renovações, 6 reforços, é um número que está dentro do que é esperado mesmo no planejamento de vocês? Ou ainda é aquém, levando em consideração que a torcida, né, é um agente passional, né, fica cobrando, é ansiosa por reforços, acha que é um número aquém ainda do possível, mas na avaliação racional de vocês, esse número aí está dentro do esperado? Acho até que o professor Ricardo depois pode dar um complemento. Como o Jorge disse, a gente não vai se pautar em volume de contratações. A gente manteve, acho que desde o princípio, essa era um grande esforço que a gente desejava, era manter a espinha dorsal do time com os atletas que estrategicamente entregaram, que tem potencial para entregar ainda mais. Então, isso foi um esforço muito grande. Muitas vezes, a renovação parece uma coisa simples, né? Não se dá o mesmo valor de uma contratação nova, mas existem nuances de uma renovação que são tão importantes quanto, né? E eu acho que esse é o maior reforço do esporte, é ter uma espinha dorsal para começar a temporada.
Com relação a novos atletas, a gente está indo ao mercado realmente de forma pontual. Então, a gente está fazendo uma análise muito importante, inclusive, do que está vindo das categorias de base, ou quem já é da casa, né? Eu ia falar canteira agora, tanto que a gente está falando com o professor Souza, quem já é da casa, porque ele quer fazer uma avaliação disso. Então, vou dar um exemplo aqui. Só na defesa, a gente já tem aí um número... a gente trouxe o Castan, mas quando você vai olhar aí Renzo, Rian, Baraca, né? Ele quer olhar, esse material está sendo compartilhado com ele, a equipe tem feito toda uma análise de performance, né, e a capacidade que os atletas podem entregar para a gente esse ano. Então, eu peço um pouco de tranquilidade aí para o torcedor. Obviamente, a gente não está parado, né? A gente deve ter novidades aí muito em breve. Agora, volume, se vai ser 2, 3, 4, 5, 6, não faz muito sentido quando, na verdade, tem muita gente aí que vai se apresentar hoje, que vai iniciar os trabalhos para a gente avaliar. Concorda, professor? Claro, boa tarde para todos, né? Primeiro, as palavras do Jorge e do Rafael, eu complemento dizendo que nós vamos continuar contratando. Não há dúvida, né? Então, assim, está sendo feita a avaliação criteriosa de todo o elenco, de jogadores a serem contratados, tudo em parceria com as questões financeiras do clube, questões de manter o nível de administração bem equilibrado, mas que nós vamos trazer mais jogadores, nós vamos. Então, o Rafael pediu paciência do torcedor, eu peço também paciência da mídia, da imprensa especializada, porque, olha, eu vou dizer para vocês com sinceridade, o comitê, de uma maneira geral, né, junto ao Jorge, ao Odair, ao Ricardo Drubski e ao Mariano, nós estamos trabalhando 15, 18 horas por dia em análises, em conversações. É lógico que o Jorge muito mais à frente das negociações, mas nós estamos muito fortes do mercado. Agora, vão aparecer os nomes aí, não demora, e aí vocês vão ver que vai ser um número importante e que vai equilibrar nosso elenco para a temporada de 2024. Boa tarde, pessoal. Alexandre do Globo Esporte. O senhor falou, Rafael, você falou sobre contratações, que vocês estão conversando com o Mariano sobre nomes que ele indicaria. Ainda não houve nenhuma confirmação, foram falados alguns nomes desse mercado sul-americano. Eu queria saber especificamente sobre esse mercado, se está havendo uma dificuldade maior com relação a essas negociações do mercado sul-americano. A gente tem monitorado o mercado sul-americano já, independente da chegada do Mariano. Então, eu acho que eu tenho certeza que a chegada dele tem nos ajudado muito, junto com a área de mercado, a melhor análise para isso, né? Coincidentemente, não veio jogador estrangeiro, porém, todos os jogadores brasileiros que foram contratados foi com muita conversa e avaliação junto do Mariano, sua equipe, o comitê gestor e nós, né? Então, tá assim, o esporte está atento no mercado, pode sim existir possibilidade sul-americano, né? E as negociações elas têm algumas variáveis importantes, vai, volta, faz uma proposta, devolve, fala com a gente, fala com o pai de jogador, clubes, enfim. Uma série de nuances aí dentro de uma negociação que demora tempo, e por isso que é tão importante a gente anunciar e falar para vocês efetivamente quando existe alguma coisa já concretizada, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho. Boa tarde, Alessandro Matias, canal Eu Pratico Esporte, TV. Tudo bom? Vamos lá. Duas curiosidades a respeito do esporte, minha e também de parte de uma torcida rubro-negra que frequenta o nosso canal. A primeira, Campeonato Pernambucano, a gente não está com o elenco formado todo, vocês ainda estão em busca. Devido à importância de vaga, Copa do Brasil, como é que funciona o planejamento de vocês para o Campeonato Pernambucano? Tanto por cento de base, ou já vai estar o elenco formado? Como é que vai ser esse time? E a segunda, tão importante quanto, uma coisa que incomodou o torcedor rubro-negro, eu senti isso, até porque é um discurso meu de vida, sempre busquei ser o melhor, mesmo que eu não pudesse ser, porque eu buscando o melhor, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, eu sou o quarto. Eu só observei 3 pessoas dentro do clube nessa temporada dizendo que queriam ser campeões. Eu não sei se vocês vão corrigir esse tipo de discurso dentro do elenco, principalmente, porque tinha momentos, inclusive, que parecia que eu estava dentro do vestiário e via a falta de vontade de certos jogadores.
Pelo menos parecia para a gente que a gente não frequentava clube. Eu queria saber, professor Ricardo, Rafael e o Jorge, se esse discurso, se não perceberam, vocês vão perceber a partir de agora e falar nisso, porque o torcedor quer ser campeão. O Sport, quando desce para a segunda divisão, é claro, ele tem que disputar título e não somente, aspas, vagas. Queria que vocês falassem sobre isso também. Obrigado. Posso falar? O que você quer que eu responda, a primeira ou a segunda? Tudo faz. Essa questão, você tocou num ponto aí assim, muito genérico, porque você entra num ambiente de vestiário e percebe isso ou aquilo, é uma coisa muito particular. Mas, sem dúvida nenhuma, eu particularmente, a gente está conhecendo a comissão técnica agora, e eu conheço bem a comissão técnica anterior também. Eu volto a dizer aquilo que eu falei na última coletiva aqui. Houve uma coincidência de questões assim desagradáveis que fizeram a perda. E olha que eu acompanhei muitos jogos do Sport pela televisão. Então, assim, houveram uma coincidência de problemas que fizeram com que o Sport caísse naquele período de segundo. Mas corroboro com as palavras do Rafael. Tirando esse lado administrativo, que não é uma área que me envolve, assim, que eu não tenho percepção boa, no que diz respeito ao campo, o Sport teve ótimos resultados. Então, eu acho que o Sport não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto, mas foi o quinto. Foi o segundo na Copa do Nordeste, foi o primeiro no Campeonato Pernambucano e chegou até as oitavas, aí, ganhando jogos importantes na Copa do Brasil. Então, o Sport fez por onde? Agora, teve ali aqueles 2 meses chatos, né? Então, eu acredito, a comissão técnica que está aí, o Mariano, ele exala tesão, sabe? Ele exala vontade de trabalhar, ele preocupa com tudo. Então, assim, é um cara que, com certeza, e ele é minucioso muito naquilo que ele pede, esse tipo de problema não vai existir. Eu não posso dizer se existiu, mas eu respeito muito a sua opinião. E agora, no que diz respeito à questão... O esporte, eu acho que está intrínseco na camisa, no pavilhão, naquilo que representa o esporte. O esporte vai entrar nas 4 competições para buscar o seu máximo. Então, campeonato estadual para ser campeão, campeonato da Copa do Nordeste ser campeão, campeonato da Copa do Brasil buscar estar lá na frente e, sem dúvida nenhuma, para a Série B subir para a Série A, existem 4 campeões. Se a gente puder biscoitar o título, vamos à luta. Mas 4 campeões são eleitos para subir de divisão nas divisões de acesso. Então, podem ter certeza, torcedores e mídia especializada, que nós vamos entrar com tudo. Isso não tem dúvida. Nós vamos buscar mesmo ser campeão, ser vencedor e conquistar aquilo que a gente vai disputar. Complementando aqui só, você falou que elenco para começar, né? Elenco para começar, na verdade, nós já temos, né? A gente aí deve trabalhar com o número de 28 atletas, até 30. 28 a 30. Então, para começar a temporada, elenco nós já temos. Temos aí, complementando com o pessoal da casa e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito critério, Alessandro. Nesse momento, as negociações estão até sendo um pouco mais difíceis, principalmente quando vai para um mercado sul-americano e tudo mais, como o Jorge já disse, porque a gente está tentando realmente, no primeiro momento, as peças que a gente entende que são as peças principais para esse quebra-cabeça. Então, nem sempre são atletas que estão livres no mercado, nem sempre são atletas... Eu diria que até na maioria dos casos, nem em relação ao que a gente tem prospectado, são atletas com vínculo. E aí, quando se trata de clubes estruturados e tudo mais, para você tirar uma peça dessa, envolve movimentações que não são simples para um clube como hoje está o Sport, né? O Sport tem um potencial enorme, mas hoje nós estamos na segunda divisão, nós temos algumas questões financeiras a serem ainda estruturadas. É muito esforço chegar onde a gente chegou, como eu disse, são 2 anos de trabalho para a gente poder chegar e discutir com o clube em pé de igualdade para dizer, não, vamos aqui fazer um fluxo e a gente quer, de repente, determinado ativo exercer uma compra. Então, isso demora um pouco mais. Se fosse para contratar necessariamente atletas que estão simplesmente só livres ou que foram oferecidos, a gente estaria aí hoje com 35 atletas rolando aqui, jogando hoje, sendo apresentado todo mundo, pacotão, 6 pessoas sendo apresentadas ao mesmo tempo. Eu acho que não é esse o momento mais que a gente está vivendo, a gente tem tentado ser muito criterioso, né? Com relação a ano passado, esse sentimento que acabou ficando, a gente, quando foi buscar o Anderson, a gente buscou o treinador que mais ganhou a Série B. Ninguém ganhou tantas Série Bs quanto o Anderson. Foram 3 títulos. Né? Uma comissão técnica vencedora. Né? Nós fomos o clube que mais fizemos gol na temporada 2023 no Brasil. Né? Se eu não me engano, aí 128 gols anotados. Então, assim,
eu acho que a bola pune, como diz Filipão, né? Às vezes um detalhe ou outro, é uma questão de time, é uma ou outra movimentação que poderia ter sido feita, mas no futebol ele não permite si, né? E aí, infelizmente, a gente não logrou o principal objetivo do ano. Tivemos o Campeonato Pernambucano, fomos muito bem na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, batemos na trave. Mas esse ano a gente já sabe aí, talvez, como até Anselmo hoje disse, né? A gente estava com a mãozinha lá em cima, subindo na montanha, agora tivemos que descer, né, recuar um pouco, vamos ter que escalar novamente. E a gente vai ter que encarar isso de frente, né? O espírito é de vencedor, é isso que a gente está transmitindo para todo mundo. O Sosso, desde o início, por exemplo, é um treinador argentino. Então, o Campeonato Pernambucano é importante, o Sport entra para ser campeão, não faz sentido dizer que o Sport vai jogar a competição para disputar, né? Agora, nós precisamos ter responsabilidade, a gente não vai sair estourando todo mundo, fazendo loucura, jogando um cara que acabou de se apresentar daqui a 10 dias para estar no sertão. Então, até a fórmula da competição permite que a gente tenha uma dosagem dessa minutagem. Isso está sendo discutido com a comissão técnica, com muita responsabilidade. Agora, lógico, objetivo, campeão estadual, está no nosso planejamento, né? Bicampeão pernambucano. Campeão da Copa do Nordeste, está no nosso planejamento esportivo, né? Oitavas de final de uma Copa do Brasil, a gente entende que é razoável, está no nosso planejamento esportivo. E subir para a Série A, né? Aí ser campeão na Série B, aí depende muito de como a competição vai se dar. A gente tem feito investimento para isso, né? E vamos continuar a fazer. Eu acho que é isso, o recado tem que ficar para o torcedor. Pessoal, boa tarde. Pedro Maranhão, do NE45. Eu queria focar inicialmente nessa questão da reapresentação. Dos atletas já anunciados, quem já é aguardado hoje no CT? A gente viu que o Zé Roberto postou foto no Recife. Falei com a assessoria do Riquelme, ele também disse que, apesar de não ter sido anunciado, que ele estaria hoje na reapresentação. Quem está, quem não está, por que não está e quando será chegada essa questão aqui no CT? Se vocês puderem clarear essa questão para a gente. No final do treino, a gente já tem uma ideia, assim, conversamos, fizemos contato com todos. E aí, no final do treino, a gente passa para vocês quem se apresentou e, se caso tiver alguma situação especial, também vai ser explicado para vocês. Tá? Boa tarde, senhores. Me chamo Yuri, sou da Folha de Pernambuco. Eu queria saber, Rafael falou ainda agora que o mercado tende a ser difícil. Quais dificuldades, principalmente, o esporte tem encontrado no mercado? E falando numa porcentagem, se possível, na visão de vocês, em quantos % o elenco já está fechado para o próximo ano? De novo, do mesmo jeito que a gente não vai falar de volume de contratações, eu não vou dizer de percentual, porque esse início de trabalho é muito importante, Yuri, para a gente fazer algumas avaliações. Então, a gente imagina que talvez em alguma posição seria um atleta, pode ser 2, ou eventualmente a gente achava que teria que ser 2, é 1. Né? Então, eu não vou falar de percentual, mas a gente já tem elenco para começar a temporada. Eu acho que isso que importa. E a dificuldade do mercado é o seguinte, né? O mercado brasileiro ele tem se profissionalizado cada vez mais, os clubes estão cada vez mais competitivos, o esporte também tem tentado ser mais competitivo, mas no final das contas você precisa de liquidez, você precisa ter dinheiro na mão para fazer bons negócios, né? E a gente tem se esforçado muito para conseguir ser competitivo nesse mercado. Agora nós temos uma receita, né, de um clube de Série B, obviamente, com o potencial que o esporte tem de potencializar isso através de patrocínios e outras coisas mais, a gente pode ser mais competitivo. Agora, isso também está dentro de um fluxo, isso depende, o orçamento ele não é estático, né? A gente começa o primeiro semestre com competições deficitárias, né, que não nos dão receita imediata. Então, a gente tem que ter cautela nisso aí, porque se a gente estourar o orçamento agora, a gente vai passar o ano inteiro com muito problema. Então, a gente tem que ser criativo aí e usar a criatividade da gente, o apoio do presidente Yuri, que está sendo fundamental para entrar em algumas negociações para poder usar aí a credibilidade realmente do clube, institucionalmente falando. E assim que a gente tem se movimentado. Boa tarde a todos. Carlos Miguel aqui, da Rádio Transamérica de Recife. A pergunta que eu faço é em relação a Samuel Pires. É um jogador que o Sport vai receber depois da Copa São Paulo de Juniores, vem do CRB. Ele vem direto para o profissional, ele vai para o Sub-20, fica à disposição das categorias de base, vai ser analisado pelo Sosso. E uma outra questão, quando na última entrevista do presidente Yuri Romão, lá na Ilha do Retiro, ele justificou a ausência dele naquele jogo contra o Vitória, que estava em Portugal, na Algarve Cup, e lá ele teria feito algumas reuniões. Essas reuniões envolvem contratações, exportação de jogador, envolve, por exemplo, a exportação do Pedro Lima? Obrigado.
primeira parte eu posso falar, tá? Olha, o garoto que está vindo do CRB, o Samuel, ele é um garoto que vai ser avaliado na Copa São Paulo. Avaliado, que eu digo assim, ele é um garoto, está em formação, está em fase de realmente vender o seu peixe, demonstrar que pode, assim como nós temos outros jogadores no nosso elenco do Sub-20. Então, em princípio, ele é um jogador para nós Sub-20. E ele vai ser tratado dessa forma, com todo respeito, com todo carinho, vai ser tratado dessa forma. Agora, se a coisa acontecer a favor dele, a gente pode trazê-lo, sem dúvida nenhuma, mas é mais um jogador que faz parte do elenco Sub-20 do esporte, que, por questões óbvias, não vai estar hoje disputando pelo Sub-20, mas logo, logo, a gente terá já a avaliação feita sobre ele para subir ou não. E a segunda? Quanto aos contatos que o Yuri fez, são contatos normais de mercado, network, né? E tudo acrescenta no relacionamento, né? A prova é que a nossa categoria de base, uma forma muito bacana, tem feito torneios, já foi 2 vezes para torneios internacionais, e esse ano tem no seu planejamento também participar. E isso é de extrema importância para o nosso projeto esportivo como um todo. E quanto ao Pedro, é um menino de destaque, foi para a seleção brasileira, jogou Mundial, ele com certeza estará sendo observado pelo professor Mariano. Nós já conversamos sobre o menino, ele já conhecia o menino em função de informações que ele tinha já do Esporte Clube do Recife. E a parte técnica, junto com o professor Ricardo e a comissão técnica, estará avaliando ele como uma joia da base, que é a nossa, que deve ganhar toda a atenção e todo o cuidado. Boa tarde, Felipe Luna, do canal do Luna. Eu queria fazer 2 em uma. A primeira é, quando vocês fizeram um planejamento para a temporada 2024, claro que a gente sabe que existem várias variáveis, e às vezes você planeja contratar 15 jogadores, mas acaba não acontecendo. Qual era a ideia de quantos jogadores vocês imaginavam contratar? E a segunda pergunta, é mais para o Jorge, é sobre o Sabino, que tem um contrato dele finalizando agora em 2024, mês de abril. Se já existe alguma conversa com o jogador e se é interesse do esporte renovar com o jogador. Tá, vamos começar pelo Sabino. O Sabino está num processo de recuperação, né? Ele fez uma cirurgia e a gente tem que recuperar o jogador e ainda não conversamos sobre isso, não foi avaliado isso, tá? Sobre renovação, esse tipo de coisa. Agora o nosso foco com o Sabino é recuperar o jogador. Qual é a outra pergunta? Sobre a ideia de planejamento de vocês, quantos jogadores vocês planejaram contratar para a temporada? Eu acho que a gente já respondeu, né, Felipe? A gente fez um estudo assim, já desde o início da montagem do departamento, com o comitê gestor, o próprio Mariano, que chegou, o Ricardo, das necessidades em função de jogadores que não iam renovar, que não iam sair, e a gente está contratando e buscando, né? Então, tem um número X exato. Como o Rafael já colocou aqui, a gente hoje tem um plantel para iniciar a temporada, já fizemos algumas contratações e a gente está no mercado. Tá? Boa tarde, Vinícius Calado, da Rádio CBN. Acho que essa pergunta pode ser respondida pelo Jorge, por estar mais tempo no Departamento de Futebol do Esporte. 22, 23, 24 vai ser o 3º ano, assim, concreto. Queria que você pudesse detalhar, Jorge, como foi esse processo de implementação dessa área de mercado no esporte. Tem uma pessoa lá que encabeça essa área do mercado, que é o Odaí, que é um profissional da tua confiança, que você conhece bem. Como é que, desde lá até aqui, vem sendo implementado todos os processos dentro desse departamento do esporte, principalmente porque se vê muito reflexo da ação, né, da prospecção desses profissionais nesse momento do esporte. Antes já existia, mas parece que está mais concreto, está mais estabilizado. Eu queria que você pudesse detalhar todo esse processo. Obrigado. Assim, é uma área que começou a ser implantada no início de 22, né? Além do Odair, nós temos mais 2 colaboradores, o Arthur e o Caio, que também são analistas e trabalham. O papel deles é dar o suporte para as informações necessárias para a comissão técnica sobre os atletas e o departamento de futebol, no caso aqui eu, o Ricardo e o comitê gestor. E eles têm um trabalho de monitoramento e acompanhamento de vários mercados, né? E trabalham em cima de nomes que são destaques e possibilidades dentro do que a gente consegue fazer dentro da nossa realidade.
Então, eles vêm trabalhando em conjunto, né? Como eu falei na primeira fala aqui, a gente tem trabalhado de forma muito coletiva em função de formato de colegiado. E as decisões são feitas por esse colegiado com informações fornecidas também da área de mercado, que vem nos auxiliando muito. Esse processo de 22 para cá, o que é que foi implementado, o que é que mudou desde que você chegou, que você percebe hoje uma área parece mais profissionalizada? Assim, a gente tem mais acompanhamento, mais monitoramento. Hoje o esporte tem um banco de dados de atletas monitorados, né? A gente tem software que a gente utiliza e são de extrema importância para esse monitoramento e processos de acompanhamento dos atletas. Então, isso é fundamental para a tomada de decisão da comissão técnica, comitê gestor e nós como diretores. Até a gente pode marcar com o Maciel e com o próprio Marcelo da gente fazer uma apresentação para vocês, uma pauta sobre a área de mercado, quais são os processos, como é que é, para vocês terem um pouco mais de ideia disso, que a gente convoca o Odair, os meninos, para vir conversar com vocês aqui, é bem interessante, pode ser? Aí a gente alinha e coloca mais em evidência os processos. Boa tarde, aqui Leonardo Vasconcelos, TV Jornal. Sei que a gente já pode falar até em Feliz Ano Novo, né, para o esporte, já que hoje, 2024, começa oficialmente. Então, eu queria que vocês falassem de forma bem aberta, quem quiser falar dos votos, né, de Feliz Ano Novo. Como vocês esperam, projetam isso em 2024? Claro, levando em conta que 2023 não acabou da forma nem que vocês, nem que a torcida gostaria. E também, se possível, uma análise um pouco melhor da Copa do Nordeste, visto que nesse ano, né, bateu na trave. Como é que vocês projetam dificuldade, né, dessa Copa do Nordeste 2024? E, claro, projeção também, você falou em título, mas quais são os caminhos até chegar lá? Bom, desejar aí para nossa... Essa é uma mensagem em 2024, mas que a gente consiga chegar no final do ano se abraçando, né, felizes aí com os resultados alcançados, que a torcida rubro-negra possa ter um final de ano mais feliz aí do que teve em 2023. O trabalho está sendo feito, o esforço envidado é muito alto. E aí eu digo, pessoal, não só do futebol, reforço mais uma vez. A gente está colocando tijolinho a tijolinho para alicerçar algo que de médio e longo prazo nós vamos colher resultados. Então a gente não pode desviar disso, né, sob o risco de a gente se perder, né? Então acreditem no trabalho. Eu acho que a gente nesse processo aí de comunicação a gente pode ser um pouco mais estratégico e comunicar melhor aquilo que tem sido feito. Investimentos no patrimônio, né? A gente tem feito aí, só na Ilha do Retiro, entre Ilha do Retiro e CT, só nesse período agora, desde que o Sport entrou de férias até o começo da temporada, vão ser investidos mais de 6 milhões de reais. O Sport investiu 5 milhões de reais na reforma das cadeiras centrais, né? Isso não nasce em árvore, não vem. A dificuldade do mercado de futebol com recurso é muito difícil, é escasso. Quem está aqui, os profissionais, sabem como é difícil fazer isso. Isso é muita criatividade, né? Muito crédito para você ir ao mercado, para você poder captar recursos, né? Então, o que eu posso dizer é, estamos plantando hoje para colher amanhã. Alguns frutos já estão sendo colhidos, outros ainda vão ser. Então, eu desejo aí que em 2024 a gente recolha frutos ainda mais prazerosos e que a gente comece a ser cada vez mais competitivo, né? Hoje eu diria que o esporte é muito competitivo pela força da marca e a camisa, né? Se a gente tivesse mais capital, a gente não pode aceitar o esporte estar 3, 4 vezes menos de orçamento do que clubes da mesma região. E é isso que tem acontecido. Então, a torcida do esporte precisa entrar nessa realidade, precisa abraçar o que a gente tem feito administrativamente falando. Porque montar time forte e não pagar, muitos já passaram por aqui e fizeram, né? Então, a gente vai montar time forte pagando, né? Isso é uma coisa que a gente não vai desviar o foco em nenhum momento, né? Então, isso é o que eu posso dizer. Com relação aos caminhos da Copa do Nordeste, a gente está discutindo as estratégias, a gente sabe qual é o final que a gente quer chegar. É uma competição que começa em grupo, depois vira mata-mata. E o esporte, por 2 anos seguidos, em condições completamente diferentes, opostas, 2022, numa realidade totalmente diferente de 2023, chegou na final. A força da camisa é importantíssima, a força da torcida. A gente teve recorde de bilheteria, recorde de faturamento com sócio esse ano. Então, a gente tem que ir juntos para potencializar ainda mais isso para 2024. É isso que eu passo um pouco a bola para dividir um pouco essa responsabilidade com o torcedor, que é muito importante. Aqui, Hamilton Isídio, primeiramente, boa tarde. Vou fazer uma pergunta bem rápida, tá certo? Pela questão do horário. No planejamento de vocês têm algum planejamento de amistoso ou jogo-treino para poder passar para a torcida?
Sim, é claro que a gente está começando, né? E com certeza vamos ter, vamos obedecer esses estágios aí. Primeiro, essa apresentação, com o treinador conhecendo o elenco, os jogadores conhecendo também o treinador e sua comissão técnica, e com certeza a gente vai ter, nesse mês de janeiro, principalmente, até lá para o dia 20, 25 de janeiro, alguns jogos, treinos, né? Algumas coisas que possam realmente ajudar na performance da equipe para competir melhor.